As crianças até 12 anos podem ir ali para trás. Os tios, as tias já estão lá. 12 anos. E à medida que os meninos vão crescendo, nós vamos diminuindo essa idade, porque uma criança com 12 anos, 13 anos, eu acho que ele já pode ficar por aqui e ouvir a palavra que o Senhor tem para ministrar aqui. Amém? Daniel está falando aqui no meu ouvido assim: com 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, não é a idade, é o que o pai faz com a criança. A tia, o tio ali não vai fazer o que você deve fazer com seu filho durante toda a semana. Amém? É você que precisa fazer. É você. A Bíblia diz: pai, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando crescer não vai se desviar dele. Não fala tia da escolinha dominical, tia da escola do culto infantil ensina o menino. Não é. É o pai, é a mãe que precisa ensinar. A gente aqui só oferece a eles um culto apropriado para a linguagem deles, uma palavra apropriada para a linguagem deles. Amém? Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E a gente vai falar sobre o tema revendo as bases do altar. Revendo as bases do altar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e eu vou ler a partir do verso 30, mas eu vou te situar da história que está acontecendo aqui, para depois então fazer a leitura junto com você. Primeiro Reis, capítulo 18, deixa a sua Bíblia aberta, o seu dedo aí, ou a fitinha, ou o marcador, deixa ele aí, para a gente conversar sobre este assunto um pouquinho aqui, nessa noite. Obrigado, filho. Esse contexto aí, o que estava acontecendo era o seguinte: havia uma adoração a um deus pagão chamado Baal, e haviam muitos profetas desse deus pagão, e houve uma espécie de disputa, a palavra certa é essa, entre Elias, o profeta, e os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles começaram a oferecer um culto a esse Deus pagão, esse Deus que não é o nosso Deus, que não é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que nós adoramos. E eles, no culto deles, depois você pode ler todo o capítulo, principalmente a partir do verso 20, nesse capítulo 18, eles começaram a cortar o corpo, a derramar sangue, a se retalhar, gritavam. E Elias, em determinado momento, até de forma sarcástica, disse àqueles profetas: será que o Deus de vocês não está dormindo? Será que o Deus de vocês não viajou? Quem sabe ele não saiu e por isso ele não está respondendo? Porque a disputa era algo mais ou menos assim: aquele Deus que responder com fogo ao sacrifício, aquele Deus que responder com fogo ao holocausto, será considerado o Deus verdadeiro. E nada aconteceu. Então entenda, esses adoradores de Baal prepararam um altar, eles prepararam uma cerimônia, eles prepararam um culto para Baal. Eles ofereceram seu sangue, eles ofereceram a sua vida, eles ficaram por horas a fio. Diz o texto que eles foram fazendo durante todo um dia até o entardecer, adorando e derramando sangue, gritando e chamando, mas Baal não respondeu, Baal não ouviu. E agora Elias vai prestar um culto ao Deus vivo, na esperança, na expectativa de que o Senhor receba o culto daquele altar. E nós vamos usar essa história para entender um princípio: rever as bases do altar. E eu quero tirar algumas coisas e colocar algumas coisas no seu coração, na sua mente, no seu entendimento nessa noite. Primeira coisa,
não existe mais um altar de tijolo, de pedra, de cimento, de madeira. Não existe mais um altar onde Deus vai se manifestar, feito por mãos de homens. Ok? Aqui, você tem entendimento disso? Não tem mais. Não adianta você falar, eu vou fazer um cantinho lá na minha casa, vou botar uma luzinha, vou botar uma musiquinha, amém. Aquilo pode ser o seu canto de oração, é até bom que você o faça. Desliga o celular, desliga a rede social e faça o seu tempo de oração. Mas aquele lugar só é santo, aquele lugar só é um lugar reservado para adoração a Deus quando você está lá dentro. O seu quartinho de oração, o seu cantinho de oração, o seu lugar secreto, ele só é um lugar de adoração a Deus quando você está lá. Quando você não está lá, ele pode ser qualquer outra coisa. Um exemplo, quando a nossa igreja começou aqui na cidade, há 10 anos atrás, ano que vem, no dia 19, nós fazemos, mês que vem, no dia 19, nós fazemos 10 anos aqui na cidade de Batiba. Começamos ali, onde é hoje a Casa Trigo, uma casa de acabamentos. Mas antes da igreja entrar ali, aquele lugar era um bar. E alguns irmãos foram lá, derrubaram as paredes, prepararam o ambiente, e nós entramos para lá. Quando nós saímos, então chegou uma casa de acabamento. Então o lugar não é mais o lugar de adoração, agora é um lugar de comércio, de vender piso, cerâmica, acabamento. Depois nós saímos de lá e fomos para a rodoviária, a antiga rodoviária. Lá havia um restaurante, o lugar do restaurante, que antes era um restaurante, estava vazio. Nós alugamos o espaço e passou a ser um lugar de adoração, um lugar de culto. Depois saímos de lá e então voltou a ser agora o supermercado. Saímos de lá, fomos para aquele último lugar onde estivemos ali próximo do centro da cidade. Não sei o que era antes, acho que era uma fábrica de condimentos, de tempero. Quando chegamos, arrumamos, quebramos alguma coisa, ajustamos alguma coisa e entramos para aquele lugar e transformamos aquele lugar num lugar de adoração. Agora saímos e quando o proprietário quiser alugar para qualquer outra coisa, ele vai alugar e aquele lugar não mais será um lugar de adoração. Então chegamos aqui, quando chegamos aqui, isso aqui era uma extensão da oficina aqui do irmão de carrocerias. Então aqui havia madeira, aqui havia serragem, aqui havia outras coisas. E nós fizemos uma construção, arrumamos, ajeitamos e transformamos num lugar de adoração. Tinha muita pulga também, né, Rodrigo? E agora é um lugar de adoração. Mas daqui a pouco, quando findarmos esse momento, nós vamos para casa e vamos fechar a porta aqui. E esse lugar vai deixar de ser um lugar de adoração. Porque a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Amém até aqui? Então agora, altar não é mais esse lugar mais alto, que só foi construído mais alto para facilitar a visualização sua para quem está falando aqui. Isso aqui não é mais altar. Quando a gente vem até aqui à frente e a gente se ajoelha, ou a gente se prostra, ou a gente se apresenta diante do Senhor, é um ato simbólico. Amém? É simbólico, não é que você, eu vou até o altar. E muitos de nós consagramos esse lugar, antigamente não era uma mesinha assim, era um púlpito, alguns muito bem preparados, muito bonitos, e nós transferíamos para esses objetos de culto o motivo do culto, mas não mais. Não é o lugar, não é o altar aqui, não é esse púlpito ou essa mesa, não é mais esse lugar. Agora o lugar sou eu. Eu sou o lugar de adoração. Você está entendendo isso aqui? Por isso que é inútil dizer que a gente sai de casa e vem para a igreja prestar um culto a Deus. Há algo errado com isso. E é isso que eu preciso conversar com vocês e discutir acerca disso aqui. É errado dizer, vamos para o culto. Nós usamos essa expressão, amém ou não? Vamos para o culto, hoje eu vou para o culto, domingo à noite é dia de culto. Não, queridos, agora o culto é você. Por isso é que vir para cá esperando que algo mirabolante, sobrenatural aconteça, você vir para cá esperando receber uma oração poderosa, e você sair daqui pronto para uma semana cheia de sorte, é uma
é um pensamento infundado, é um pensamento que beira o ridículo. Porque o que a Bíblia ensina é que agora o culto sou eu. O que a Bíblia ensina é que agora o altar, Jesus falou assim: olha, esse templo aí que vocês gostam tanto, falando para os religiosos daquela época, esse templo que vocês veneram tanto, eu destruo ele e reconstruo em 3 dias. O que Jesus estava dizendo? Ele estava falando do seu sacrifício e da sua morte. Ele então morre e inaugura um novo templo, uma nova aliança no seu sangue. Ele com 3 dias ressuscita. Ele agora está dizendo: eu vou para o Pai, mas deixo com vocês o meu Consolador. O Espírito Santo não mora num endereço, na rua A, número 2. Não, ele agora mora dentro de corações. E o altar é o coração, o altar é a minha vida, o altar sou eu. Você pode repetir essa afirmação comigo? Diga: o altar sou eu. E agora eu posso começar a conversar com vocês acerca do tema proposto para essa noite: revendo as bases do altar. Quando nós começamos a construir isso aqui, nós começamos por essa parede. E os meninos que estavam aqui, os pedreiros, começaram derrubando o muro, os ajudantes, os voluntários, quebraram aqui, tiraram as coisas daqui e começamos a cavar buracos para fazer um fundamento aqui. Você está vendo algum buraco aqui, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas você sabe que existe um buraco aqui? Sim ou não? Porque você viu fazer? Não, porque você está vendo uma estrutura e sabe que essa estrutura precisa de uma base. Não existe construção sem base. Você está aí, amém? E é engraçado que na época até foi discutido muito: esse buraco é muito grande, para que um buraco tão grande? Foi necessário a gente trazer aqui uma engenheira para ela olhar e ver se realmente o tamanho do buraco, a quantidade de ferro, a quantidade de cimento que estava sendo gasto era suficiente. Então começamos a subir as paredes e sabíamos que podíamos subir porque havia uma base. Então vamos conversar sobre isso. Se o altar hoje sou eu e eu estou revendo as bases do altar, o que eu quero pensar nessa noite é que pode existir alguma coisa errada no fundamento, porque eu não consigo edificar nada muito alto. Você está aí? Talvez você pense: por que eu não consigo ir tão longe com Deus? Porque eu não consigo fazer tanto em Deus? Porque eu não consigo gerar algo em mim maior em Deus? Porque talvez você começou a construir uma casa que aqui na roça a gente chama de canto virado. Você já ouviu falar? A casa de canto virado, ela não tem base. Faz ali um bloquinho cheio e você começa a construir, mas você não pode bater uma laje nela. Você tem que pôr telhado. Dali para cima você não pode construir mais. Talvez a nossa vida espiritual foi baseada numa construção desse tipo. Tivemos uma base muito rasa, uma base muito simples. E não dá para construir muita coisa sobre uma base simples, porque se começar a botar peso, o que vai acontecer? Não demora, essa casa vai cair, ela vai ruir, ela vai trincar as paredes, vai dar problema, vai dar trabalho, vai dar confusão. Mas quando eu entendo que eu estou fazendo uma construção grande, e para construir algo grande eu preciso, na mesma proporção que vou subir, descer. Vou repetir para você pegar isso no teu espírito. Se você entende que para chegar num lugar muito alto com Deus, primeiro você tem que fazer um buraco muito fundo e descer lá para cavar isso, você vai entender o que Deus quer que você faça para chegar onde Ele quer. Quando você vê esses edifícios sendo construídos aí na cidade, primeiro chega uma turma com alguns equipamentos, com algumas máquinas, eles começam a bater uma estaca profunda naquele lugar. Eles começam a bater uma estaca profunda. Sabe por quê, querido? Quando você vê uma árvore grande, acredite, a sua raiz tem a mesma proporção.
Quando você vê uma árvore alta, acredite, a sua raiz tem a mesma profundidade da sua altura. É impossível alguém ir em algum lugar muito alto se ele primeiro não tiver um fundamento. O primeiro vento que soprar, derruba essa casa, arranca essa árvore do chão. Não tem como construir as coisas se não houver uma base sólida, firme e forte. Você está comigo até aqui? Pastor, então me explica, o que tem a ver o texto com isso? O que tem a ver o altar de Baal com isso? Não, o de Baal não tem muito a ver. O de Baal a gente vai aprender o que não fazer para rever essa base. Agora então é tempo, querido, apesar da gente ter começado a construir algumas paredes, apesar da gente ter começado a fazer algumas edificações, de ir lá nos lugares aonde está rachando, nos lugares aonde está quebrando e fazer um check-up na base, porque se a gente quer ir em algum lugar maior ou mais longe do que fomos até aqui, primeiro a gente vai saber se a base suporta esse peso. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus quer te levar em lugares altos, mas primeiro você precisa consertar a base, primeiro você precisa consertar o alicerce, primeiro você precisa colocar a base em ordem. Vamos para a palavra agora? Vem comigo. Segundo 1 Reis, capítulo 18, verso 30. E nós vamos caminhar lentamente nesse texto. Então, Elias convocou todo o povo e disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. Vamos devagar. Primeiro passo para a base, para saber se a base suporta uma construção, é aproximação de pessoas. Comunhão é andar junto, é andar perto. Nunca se ouviu tanto falar em depressão, nunca se ouviu tanto falar em síndrome de pânico, nunca se ouviu tanto falar em suicídio, nunca se ouviu tanto falar em pessoas que estão afastando a sua vida cada vez mais de tudo e de todos, se enclausurando nos próprios problemas, nos próprios pensamentos. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela está num isolamento. E o que Elias está ensinando é que o primeiro passo para rever a base do altar é começar a viver comunhão e aproximação. Sozinho você não consegue. Bate no ombro de uma pessoa do seu lado e diga para ele: conta comigo, conversa comigo, fala comigo, porque sozinho você não consegue, ok? Elias faz isso: chegai-vos a mim, se aproxime de mim. Ah, mas as pessoas são falsas. Naquela época também eram. As pessoas fazem fofoca. Naquela época também faziam. As pessoas não ligam para mim. Naquela época também não ligavam. Mas Elias entendeu um princípio: não existe igreja sem nós, não existe Bíblia sem nós, não existe palavra de Deus, não existe evangelho sem o coletivo. O evangelho de Jesus não é individual. Ah, mas eu posso adorar a Deus na minha casa sozinho. Pode sim, mas se você não entender que precisa do coletivo, você vai morrer sozinho dentro da sua casa, trancado no seu quarto. O reflexo de um quarto fechado com Deus é uma presença maciça na hora que você se envolve com as pessoas. Você precisa ter amizades, você precisa ter pessoas com você, você precisa ter gente com você, porque gente machuca a gente, sim, mas é gente que cura a gente, é gente que restaura a gente. Por isso as pessoas estão procurando e não encontram. A profissão mais promissora nesses dias é quem trabalha com análise pessoal, é o coach, é o psicólogo, é o psicanalista. Ele não precisa receitar um remédio, ele só precisa sentar você num divã, ouvir você por algumas horas e no final você paga a consulta para ouvir você conversar com essa pessoa e ele te dar direcionamentos emocionais. Não estou falando contra o psicólogo, não, pelo contrário. Tem áreas que o pastor não chega. Eu converso muito isso nos meus aconselhamentos. Eu posso tratar o seu espírito, eu posso orar com você, eu posso ler a Bíblia com você. Agora você tem uma alma, e quem estuda a alma é psicólogo. Ele precisa ir encontrar com essa pessoa. Mas você precisa ter relacionamentos saudáveis.
Construa isso. Elias falou: chegai-vos a mim. Ele convoca o povo. Ele entende que é impossível construir um altar sozinho. É impossível construir um altar, uma base de altar sozinho. Então ele chama as pessoas, ele convoca o povo: chegai-vos a mim. E o povo se aproximou dele. Não existem altares que possam chegar muito alto em suas bases se não for coletivo. Amém? Então Elias, ainda no verso 30, acompanha aí, recompôs, em algumas versões está reconstruiu o altar do Senhor. Repita comigo: o altar do Senhor. Diga comigo: o altar é do Senhor. E aqui diz no texto que ele havia sido destruído. Você já entendeu que o altar não é um montinho de pedras? Você já entendeu que o altar não é uma plataforma mais alta, nem um lugar? O altar é aonde? Você aprendeu ou não? O altar é aonde? Em nós. Eu sou o altar. Aqui dentro é o altar. E agora o texto está dizendo que Elias vai e recompõe esse altar, reconstrói esse altar. Tem gente que entrou aqui essa noite destruído, como um altar de Baal. Já ofereceu tudo que poderia oferecer em cima desse altar. Não tem mais nada para colocar lá. Já gritou, já esperneou, já fez o que precisava fazer. Mas agora o que ele precisa fazer é reconstruir esse altar. E a Bíblia diz que esse altar é do Senhor. Sabe, um dos problemas que a gente tem vivido, e a gente precisa rever a base do altar, é que eu acho que o altar é do Senhor só na hora que eu dou para Ele. Pastor, domingo à noite eu estou contigo. Estamos na igreja, estamos no culto. Ah, Jesus, estou aqui, eu sou o teu altar, pode fazer na minha vida. Mas amanhã, na segunda-feira, é do meu jeito. Eu saio para trabalhar, faço do meu jeito. Eu saio para a escola, faço do meu jeito. Agora não, aqui não, Espírito Santo. Aqui não, não vem agora não. Não, acredite, o altar é do Senhor em tempo integral, dioturnamente. Você está entendendo isso? Amém? Não tem como você se altar na terça e no domingo, só nos dias de culto. Dentro de casa é um inferno. O casamento é uma tribulação. A criação dos filhos é um desafio. Por quê, pastor? Por quê, Senhor? Porque você não construiu um altar. Porque você não pôs bases no teu altar. Porque você vem aqui, põe um tijolinho no domingo de noite, mas na segunda-feira você dá um bico no tijolo e faz do seu jeito. O altar está profanado, o altar está destruído, é um altar de Baal. Aqui parece que é um altar para Deus, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu cotidiano, no seu dia a dia, o que você está oferecendo para qualquer pessoa, menos para Deus. Você entende? E aqui diz: o altar é do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica, você não precisa responder. Esse altar aí é do Senhor? É do Senhor ou é seu? É do jeito de Deus ou é do seu jeito? É como Ele quer ou é como eu quero? Verso 31. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmado: Israel será o teu nome. Verso 32. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor. Só até aqui. Preste atenção. Ele pega 12 pedras, pensando nas 12 tribos. Ele está longe das 12 tribos algumas gerações, mas ele tem uma consciência de identidade. Ele pega as pedras porque diz assim: Israel é o povo de Deus, Israel é a nação santa. Cada tribo daquela constituía o legado de Deus para uma nação, para um povo. Sabe, outra coisa que a gente tem ignorado nesses dias, a gente tem abortado nesses dias, é reconhecer a identidade de onde viemos, é reconhecer a identidade de onde saímos. Abandonamos os pais na fé. Hoje eu estava pensando acerca dos pastores que marcaram a minha vida.
Homens de Deus que passaram pela minha vida, igrejas onde fui membro, lugares por onde passei. Hoje o que eu estou construindo tem referência naquelas pedras. Sabe o que Elias está fazendo aqui? Elias está fazendo uma construção com uma base histórica. Ei, filho, filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem poder de construir nada sobre uma terra que não é sua. Você não tem poder de edificar nada em cima daquilo que são seus próprios princípios. Honre a sua herança, honre a sua descendência, honre a sua história, honre aquilo que veio antes de você. Elias faz isso, ele reconstrói o altar com base naquilo que ele sabia que era um fundamento de Deus. Não construa altares fundamentados em coisas da sua cabeça, em teologias neocontemporâneas. Não edifique um altar em cima daquilo que você acha que é o fundamento. Não, existe gente lá atrás que começou a quebrar pedra antes de mim e de você, e é com base nisso que nós precisamos construir e rever as bases do nosso altar. Antes de ver o pastor youtuber do momento, vai estudar a teologia de Langston. Vai olhar para Calvino, para Lutero, vai olhar para Armínio. Vai olhar para os pais da fé, para os pais da igreja. Não, a gente quer hoje uma super graça, uma hiper graça, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde tudo é legal, é top, o negócio é Jesus, é bom, Ele é pai, Ele é amigo, Ele é joia, Ele é camarada. E esquecemos que há pedras fundamentais para estabelecer um altar. Abaixa a intensidade do ar ou desliga, porque acho que tem algumas pessoas incomodadas, por favor. Vamos em frente. E tomando essas pedras, ele reedificou o altar, ou seja, só se reedifica algo que está quebrado. E aí o texto continua: em seguida, fez em volta do altar uma valeta, talvez na sua versão esteja rego, uma valeta com 2 seás. Usa uma unidade de medida, eu não sei se na sua Bíblia está com outro nome, mas essa unidade de medida, do verso 32, era a capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantada. O seá era uma unidade de medida de semente. Como é que ele vai fazer agora um corte no chão para medir semente? Quero te situar de uma coisa que está acontecendo aqui. Eles estavam passando por um tempo de privação de água, não havia água, seca, 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 seca absoluta, não havia água. E agora ele pede para fazer um corte em volta do altar. Isso não era praxe para a construção de um altar. Verso 32, então arrumou toda a lenha, ou colocou a lenha em ordem. É assim que está na sua Bíblia, colocou a lenha em ordem. Deus não visita um altar desorganizado. Antes de vir para a igreja adorar, Deus vai arrumar sua cama e o seu quarto. Deus está falando com alguém aqui. Vai arrumar sua gaveta. Vai arrumar aquele cômodo de bagunça. Vai arrumar o seu ambiente de trabalho. Uma vez Isaías chega diante do rei e diz assim: olha, rei, põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Sabe o que Deus está ensinando para nós? Que uma certeza todo mundo aqui tem: todo mundo vai morrer. Vire para o irmão do seu lado e diga para ele: você vai morrer, cara. A única coisa que a gente precisa saber é que antes de morrer é necessário colocar a vida em ordem. Arruma a sua vida, arruma a sua casa, arruma o seu trabalho, arruma a mesa do seu escritório, arruma a mala do seu carro. Conhece mala de carro, banco de trás, que fica parecendo um pedacinho do inferno? Arruma, põe em ordem,
Porque Deus não se manifesta em lugar desorganizado. Deus não se manifesta numa pia cheia de louça. Deus não se manifesta numa casa cheia de teia de aranha. Deus não se manifesta num ambiente de trabalho bagunçado. Deus não chega em lugar em desordem. Elias sabia disso, por isso ele põe a lenha organizadamente em cima do altar. Porque ele não joga a lenha, vai queimar mesmo. Para que organizar algo que vai ser queimado? Porque se não põe em ordem, o fogo de Deus não vem. Se você não pôr em ordem a lenha, você não consegue construir nada sobre esse altar. Amém? Amém. Mas vamos para frente, eu estou terminando já. Cortou o novilho em pedaços. Você sabe que na antiga aliança precisava apresentar um animal, no caso aqui foi um novilho. Coloca o animal em cima da lenha. E agora ele ordena no verso 33, encham de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. Eu falei para vocês que naquela época estava faltando o que naquela região? Não tinha água. Ele agora pega a água e manda jogar a água em cima do holocausto. Agora você entendeu por que ele fez uma valeta em volta do holocausto? Ele vai encharcar aquilo. Entenda, por que a valeta é medida com uma unidade de semente, que é o ceás, na sua Bíblia deve ter um outro nome, e agora ele vai jogar água que é medida em litros, porque ele não estava jogando água, ele estava semeando sobre o altar. Altar que não tem semeadura, ele não tem base. Altar onde não se semeia, ele foi semear a coisa mais preciosa para aquele dia, para aquele tempo. Ninguém tinha água. Ele fala assim, enche os cântaros de água. O povo em volta devia estar pensando, essa água dava para uma família beber água há muitos dias. E o pessoal, chá, em cima do altar. Chá, em cima do altar. E olha que loucura, continua lendo o texto para você ver. Que doideira. Verso 34, acrescentou, repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles fizeram uma segunda vez. De novo ordenou, faz a terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. 3 vezes enche um monte de talha de água, um monte de cântaro entorna naquele negócio. Elias estava fazendo assim, o altar para o meu Deus chegar, é um altar de entrega de coisa preciosa. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que tem muito altar que não tem base, porque só se entrega o que sobra. Quantas mensagens de WhatsApp nós lemos por dia? E quantos versículos da Bíblia nós lemos? Talvez você trabalhe numa repartição onde você precisa ler, onde você precisa passar na sua mão um monte de papel todo dia. E o quanto de páginas de Bíblia a gente lê? Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que o papel do meu patrão é mais importante do que a Bíblia do meu Senhor. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que as mensagens dos meus amigos no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, são mais importantes do que a palavra do meu Senhor e Deus. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que o meu altar é uma casa de canto virado, que só aguenta uma telinha, não dá para construir nada sobre ela, senão ela cai, senão ela vai ruir. É necessário que eu dê aquilo que tem valor. E deixa eu te ensinar uma coisa, nesse tempo, nessa geração, nesses dias, a coisa mais preciosa que existe é o tempo. Você pode dar o melhor brinquedo para o seu filho, para a sua filha, sabe o que ele quer? Ele quer brincar com você. Você pega um celular, um aparelho, dá na mão da criança e acha que ela está feliz com isso. Não está. A criança quer brincar com você. Pega o seu menino, é menino? Pega o seu menino, compra umas boleba, aqui fala boleba, né? Lá no Rio é bola de gude. Faz umas búlicas na terra e vai brincar com ele. Você vai ver. Você tem uma menina, pega umas bonecas, umas panelinhas, corta umas plantinhas, uns matinhos, pega umas terrinhas, vai brincar com a sua menina, de panelinha, de bonequinha, de casinha, e depois você me conta o que vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Somos uma geração fast food, uma geração onde tudo é fast, onde tudo é rápido, onde tudo é imediato, onde tudo é instantâneo. A geração passada, as meninas brincavam de panelinha, e elas quando casavam tinham prazer de cozinhar para os maridos.
Não estou dizendo que está errado o marido cozinhar para a mulher também não, embora ele não brinque de panelinha quando criança. Ah, pastor, é preconceito? Não, é princípio. Por que os meninos param tudo para assistir um jogo de futebol? Porque quando eles eram crianças, o pai dava bola. O que nós precisamos entender é que o que Deus está produzindo aqui é um princípio. O que Deus está produzindo aqui é um princípio. Eu preciso dar aquilo que tem valor. Eu preciso dar algo que me custe alguma coisa. Aí eu venho para cá no domingo de noite, sento aí com essa cara de uva passa, de maracujá de gaveta, e fico esperando da hora, doido para comer a minha pizza, o meu lanche, o meu hambúrguer, a minha janta. Não funciona. Elias sabia que precisava entregar o que era de valor. Faz a oferta, a nota que eu tiro do bolso é a mais amassada, é a mais velha, é a mais suja, é a de menor valor. Deus não precisa de esmolas. Deus precisa de coisas excelentes. Elias entendeu isso. Um altar com base é um altar onde você entrega o melhor. Você está aqui ainda ou já foi para a lanchonete? Deixa eu terminar. Então arrumou a lenha, cortou o novilho, colocou, mandou molhar. Verso 36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferta. Sabe por que no pôr do sol? Isso aqui está apontando para Gênesis. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do Deus vinha visitar Adão. Elias não era bobo, ele era conhecedor da verdade da história. Então ele vai apresentar a oferta em que hora? Na viração do dia. Observa. Se você acordar um dia 5 horas da manhã, quando a noite está virando o dia, olha para a natureza. É a hora que as nuvens são mais bonitas, que o céu é mais bonito. É a hora que a brisa, a temperatura é a melhor. É a hora que os pássaros estão cantando. É a hora que as árvores estão balançando ao ritmo dos ventos. Pega um entardecer. Alguns gostam de postar na rede social, né? Como ficam as nuvens, como fica o sol. Um entardecer quando o dia está virando noite. Por que é tão bonito? Por que é tão paisagístico? Por que é tão maravilhoso? Os pássaros cantando naquele horário. É porque está no DNA da natureza adorar a Deus na hora que ele visitava a terra. Isso está lá no Gênesis. Elias não era bobo e ele sabia disso. Sabe o que ele faz? Ele faz a oferta na hora certa. Querido, sabe o que eu tenho aprendido com isso? Que nós estamos perdendo o time de Deus. Nós estamos perdendo o compasso do eterno. Nós estamos perdendo o tempo do céu. Sabe, é como se todos os músicos estivessem tocando no tempo certo e alguém estivesse completamente fora do compasso. Ele não entendeu o metrônomo do céu, ele não entendeu o compasso da glória, ele não entendeu que para construir um altar e construir coisas sobre essa base, ele precisa estar no tempo de Deus. Elias sabia qual era o tempo de Deus. Você está perdido no tempo da banda, do conjunto, ou você está alinhado com o time de Deus para agora? Quando chega nessa hora, diz o texto que ele faz a oferta, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferta, Elias o profeta se aproxima e exclama: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Ele reconhece o Senhor. Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo. Sabe o que é isso? É se humilhar. Hoje não, hoje as pessoas batem no peito e dizem assim: eu sou o cara. Você não é o cara. Quer construir um altar, deixa de ser o cara, deixa de ser o fera, seja servo. E que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Você precisa andar sobre a palavra, você precisa agir sobre a palavra, você precisa fazer sobre a palavra, porque tudo que está fora da palavra não compactua com o altar de Deus. Verso 37, e aqui eu termino. Agora, pois, responde-me, ó Senhor, atente-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, é Deus, e faz o coração do povo retornar para ti. Quando você for um altar de base, as pessoas vão reconhecer. Quer ver isso?
Por que eu oro e não acontece nada, pastor? Por que eu faço jejum e nada acontece? Verso 38, olha comigo. Depois de todo esse processo, verso 38, no mesmo instante, caiu fogo do céu, do Senhor, sobre o sacrifício, e o queimou completamente. Queimou a lenha que estava arrumada, queimou as pedras que faziam referência aos antepassados, queimou o chão, ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente, olha para mim, quando você for a um altar com uma base estabelecida, vai ser de imediato. As pessoas se prostraram com o rosto na terra e exclamaram a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por que o meu evangelismo não funciona? Porque meu altar está ruim, a base está comprometida. Por que a minha vida não é uma referência de Deus para as pessoas? Porque a base está ruim, o altar está ruim. Por que a minha adoração não sobe com cheiro suave? Porque a base está ruim, não se constrói nada sobre uma base ruim. Pastor, eu quero ver Deus na minha vida. Começa lá de trás, se aproxima das pessoas, pega as pedras que alguém já começou a lapidar lá atrás, põe a lenha em ordem. Não pule etapas. Na hora que você clamar, o fogo vai descer. E as pessoas vão olhar. E esse fogo descer, irmão, não é aquele momento do culto que a gente fica e fala em línguas. Não é isso. Isso é muito bom, é muito gostoso, é uma consequência. Mas isso é o fogo descer. Sabe o que é? Quando o fogo desce sobre lenha, com pouco tempo ela vira o quê? Você está aqui ou já foi para a pizzaria? Com pouco tempo que o fogo desce sobre a lenha, ela vira brasa. E entenda, o Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, significa sopro. No Antigo Testamento ele é o ruá, no Novo Testamento ele é o pneuma, no hebraico e no grego bíblicos. Sabe o que significa? Você, quando quer acender a brasa do churrasco, você chega perto da churrasqueira e faz o quê? E a parte de Deus que habita no altar, que somos nós, qual é? O Espírito Santo. Então o sopro de Deus já está em você. Se a lenha estiver arrumada e o fogo descer, você vai andar por aí aceso. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, ali vai um altar de Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque não importa se é no trabalho, se é em casa, se é varrendo a casa, lavando louça, se é na escola, na faculdade, quando chega a utição, quando chega a brasa viva, as pessoas olham e dizem: uau, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E você então vai ter construído algo que é relevante. Chega de vir ao culto esperando alguma coisa te acender. Vai rever as bases do altar. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os olhos. És bem-vindo. Venha sobre nós com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória, Pai. Oh Deus, venha sobre nós com a tua chama, me incendia, me incendia, oh, me incendia. Vou deixar queimar, vou deixar queimar.
meu coração. Vou deixar queimar. Queima. Vou deixar queimar. Nós colocamos a lenha em ordem agora. Nós estamos revendo as bases do altar. Meu coração. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração Pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Coloque em ordem. Coloque em ordem a tua lenha nessa noite. Coloca as coisas em ordem. Você vai sair daqui essa noite com a convicção, com a certeza: Senhor, eu vou colocar minha vida em ordem. Eu vou colocar meu casamento em ordem. Eu vou colocar minha empresa em ordem. Eu vou colocar a minha vida acadêmica em ordem. Eu vou colocar a minha casa em ordem. A minha vida ministerial em ordem. Eu vou organizar as coisas, porque o Senhor não visita lugares desorganizados. Eu vou rever as bases do altar. Eu quero construir coisas maiores. Eu quero ir em lugares mais distantes. Mas eu tenho convicção que isso só pode acontecer se o Senhor me permitir renovar, reformar, rever as bases do meu altar. Eu sou o altar de Deus. Eu sou o altar onde o Senhor quer fazer, habitar, queimar, soprar, acender a brasa. Por isso agora, em nome de Jesus, eu apresento o meu coração diante do Senhor, para que o Senhor possa queimar. Vem com teu fogo, Senhor. Eu não sou profeta de Baal. Eu não adoro a Deus estranho. Eu adoro ao Senhor do céu e da terra, ao Senhor dos exércitos, aquele que peleja por nós, o fundador da eternidade. Ah, Senhor, nós somos teus altares, somos teus autores, seus altares. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Vem me consumir, vem me consumir e aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta, Senhor. Aumenta o fogo em meu coração. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo em meu coração. Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar, vou. Coloca a mão no coração e canta isso. Vou Deixa queimar meu coração. Repete isso. Vou deixar. Senhor, que nós possamos rever as bases do nosso altar. Faz na nossa vida. Estamos aqui como altares, prontos para serem reformados, revistos, refeitos, restabelecidos e reconstruídos diante do Senhor. Faz na minha vida e faz na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito repousem sobre cada altar aqui reunido esta noite e sobre os altares espalhados pela face da terra, até que o Senhor venha e mande fogo sobre a lenha e nos acenda de forma que possamos subir contigo para morar no céu na glória. Em nome de Jesus nós dizemos amém e amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus, para uma semana de vitória e de bênçãos. Terça-feira, terça de poder, venha participar conosco. Quinta-feira, 6 horas da manhã, temos oração e intercessão aqui nesse lugar. Venha orar conosco. Final de semana, sexta-feira, temos hospital, 19h20, lá na porta do hospital. Que Deus abençoe você, te dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical,
e 19h30 este culto de adoração e louvor. Não vai correndo, eu acho que tem café e água ali. Cumprimente os seus irmãos, não precisa sair correndo.